São 7h18. A primeira semana de agosto será cheia em Brasília, com possíveis impasses entre o governo e os parlamentares no Congresso e a volta dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça após o período de recesso. Na Câmara, o assunto mais urgente é a ampliação dos saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, durante a pandemia do novo coronavírus. Os deputados têm até amanhã, último dia de validade da medida provisória 946, para decidir se quem perdeu o emprego poderá complementar a renda com recursos aplicados no fundo. Caso o plenário da Câmara Federal aprove as mudanças feitas pelo Senado no texto, tanto quem foi demitido quanto quem deixou o trabalho por vontade própria terá direito de retirar o dinheiro da conta para reforçar o orçamento doméstico. São 7h19. Jornalista Beto Almeida, além dessa discussão e votação da medida provisória na Câmara Federal, o Senado tem também a votação da medida da emenda à Constituição Federal, que foi aprovada pelos deputados federais e trata do Fundeb permanente. Dois assuntos que mexem diretamente com o interesse dos brasileiros, com o interesse do cearense. Mas na agenda política tem muito mais nos debates e nas discussões, tanto na Câmara Federal, no Senado e também na área do Judiciário. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luciano, o mês de agosto, como você bem disse, começa a ser marcado por discussões importantes no Poder Legislativo, no Judiciário e principalmente, Luciano, colocando em evidência pautas que efetivamente estão mobilizando nos bastidores há muito tempo os políticos. Você citou o caso do Fundeb, por exemplo. A gente aqui viu e acompanhou como é que foi o trabalho para a votação da matéria na Câmara dos Deputados. 513 parlamentares, uma ação muito mais demorada, precisou de muito mais articulação. No Senado, o clima, pelo menos que existe, é de uma expectativa mais tranquila para a votação dessa matéria. Inclusive, já tem parecer favorável. E esse parecer, reiterando aqui o que a gente já afirmou, ele é totalmente favorável à mesma proposta aprovada na Câmara dos Deputados. A expectativa, no entanto, era assim, Genu, que esta semana a gente já tivesse a votação em plenário do Fundeb. Lembrando que vai ser preciso passar também por duas votações. Isso ainda não vai acontecer. Agora, parece que é uma questão sem muita polêmica, Beto, porque pelo texto originário da Câmara Federal, a tendência é que os senadores aprovem sem mudança nessa proposta que saiu da Câmara dos Deputados. Exatamente. Olha, o Flávio Arnes, né, que é o relator da proposta, para início de conversa, ele aprovou o relatório sem alteração do que veio da Câmara dos Deputados. Isso significa o seguinte, Luciano, que a expectativa é exatamente essa que você está colocando, de que seja aprovada a matéria do novo Fundeb, incluindo ele de forma definitiva, sem alterações significativas. Porque se isso acontecer, significa que o projeto tem que voltar para a Câmara dos Deputados. E isso não interessa para ninguém, Luciano. Nem o governo hoje, a bem da verdade, interessa que esse projeto retorne à Câmara dos Deputados. São 7h22. Pois não, Beto? Não, mas a gente, só para a gente fechar aqui o pacote do que a gente estava falando, nós falamos do Legislativo, mas lembrando que tem retomada de atividades presenciais no Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. O importante disso, Luciano, é que estas sessões elas vão agora se dedicar sobre os temas que estão precisando ser apreciados em plenário e que vinham deixando de lado ali temas mais polêmicos para que não entrasse, por exemplo, em pauta de forma virtual. E isso agora vai ser possível a partir de hoje, porque já tem sessão hoje. Na nossa pauta também a volta dos trabalhos no Tribunal Superior Eleitoral, que tem muitas decisões nessa fase da pré-campanha das eleições de 2020. Uma eleição mais limpa e com informações mais verdadeiras. Ciclo de debate sobre a lei de combate às fake news discute financiamento de notícias falsas. As informações com o Carlos Alberto. Uma semana com muitas discussões sobre as medidas que devem ser adotadas contra a enxurrada de notícias falsas que marcam as campanhas eleitorais. A agenda desta semana prevê 2 eventos no ciclo de debates públicos virtuais que a Câmara dos Deputados realiza sobre a Lei de Combate às Fake News, proposta já aprovada pelo Senado.
Hoje, a partir das 9 horas, com transmissão pelo canal da Câmara Federal no YouTube, tem uma mesa de debates intitulada Como enfrentar o financiamento público e privado da desinformação. A ideia é discutir quais mecanismos são necessários para a identificação de financiamento de condutas maliciosas e canais de desinformação nas redes sociais, e como tornar menos lucrativo o uso da desinformação como um modelo de negócio de canais das redes sociais. Na quarta-feira, a mesa redonda terá como tema Educação Midiática para um Mundo Hiperconectado. A proposta é discutir de que forma a educação midiática amplia as capacidades de análise, interpretação, comunicação e criação de conteúdo em benefício do desenvolvimento de cidadãs e cidadãos mais capazes e atuantes. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 24 minutos. Esse tema, Beto Almeida, combate às notícias falsas, é um dos mais importantes que estão passando neste momento pelo Congresso Nacional e também pelo Poder Judiciário e que envolve representantes de diferentes entidades da sociedade. O combate às fake news ganha corpo esse debate, principalmente nessa caminhada que nós estamos tendo em 2020 para a escolha dos novos candidatos a prefeito ou escolha dos novos prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios. Geralmente as campanhas eleitorais são marcadas pelo acirramento, pela troca de farpas e principalmente pelas agressões verbais que encontram nos canais da internet os caminhos para serem ampliados e as pessoas acabam também por disseminar as informações com ataques a adversários, a concorrentes, a desafetos. E é importante que tanto o legislativo quanto o judiciário adote medidas para frear a disseminação das notícias falsas que invadem não apenas a área política pré-eleitoral, mas também o cotidiano da população em outros setores. Esse projeto, Luzenor, das fake news retomou com força total, lembrando que ele foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados e lá meio que estava adormecido porque é um projeto polêmico que encontra muitas divergências. No Senado, como é uma casa com 81 integrantes, passou relativamente fácil, mas na Câmara dos Deputados não, inclusive porque tem a resistência da bancada bolsonarista. Inclusive essa bancada bolsonarista foi reforçada, vitaminada por integrantes dos partidos que fazem o Centrão. Aí o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que está aí trabalhando de olho na possibilidade de reeleição dele, Luzenor, já disse que vai retomar os debates em torno das fake news e principalmente, lógico, do projeto que está em tramitação na casa. E aí já começou polemizando, chamando aquele youtuber, né, Felipe Neto, para debater, imagine você, a proposta que está tramitando na casa. Na realidade, Zenor, existem muitas críticas ao projeto. Diz, por exemplo, que o projeto limita a liberdade de expressão, que ele cria regras muito duras para impulsionamento nas redes sociais, que ele faz um rastreamento exagerado de quem retransmite mensagens. Eu acho o seguinte, o projeto precisa realmente ser discutido. Essa questão das fake news é séria e quem tem bom senso e que principalmente tem responsabilidade com o que diz o Zenor, assume e de forma muito clara.